Mas primeiro seria importante a gente discutir um pouco também sobre os benefícios que isso traz. Posso dizer que eu sou muito feliz naquilo que eu faço, eu consigo ajudar muitas pessoas com aquilo que eu faço. As pessoas, elas sabem, no fundo elas sabem dos benefícios que a atividade física, o exercício físico nos traz, só que muitas vezes elas não acreditam naquilo. Isso são problemas muito sérios de saúde, né? E aí volto a falar o que eu falei antes. Então, essa questão de vida saudável, ela abrange uma questão muito mais ampla do que só essa saúde que a gente hoje tem como saúde em si, em mente, né? São os hormônios, os principais hormônios que formam o quarteto fantástico da felicidade. Para você, como profissional, seja mostrar para as pessoas esse benefício, né? Ou seja, primeiro vender o benefício para depois vender o processo, né? O exercício, quem vai pra academia sabe o que eu tô falando, né? Depois que você faz a tua sessão, o teu treino lá, depois parece que você tá mais leve, você tá com... a tua cabeça tá melhor, né? Começa agora o programa Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone WhatsApp 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque eu estou bem. Sejam muito bem-vindos a mais um programa, O Mapa da Riqueza. Me chamo Léo Jung e hoje estamos aqui para falar de um assunto muito importante, assim também como todos os outros assuntos e temas que a gente traz até aqui. E o assunto de hoje é como levar uma vida saudável. E para me ajudar nessa importante missão, hoje quem está aqui comigo é meu grande amigo de longa data também, Jordi Kuhn. Jordi, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Léo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e poder falar sobre um assunto tão importante, né, para a saúde das pessoas, para a população em geral. Fico muito feliz de poder falar sobre isso. E agradeço realmente de coração por esse convite.
Legal. Jordi, eu poderia chamar aqui para falar sobre saúde, né? Vários profissionais, várias pessoas, desde um psicólogo até um médico, até um nutricionista, mas enfim, quando a gente fala de saúde, logo a primeira coisa que vem à nossa cabeça é um médico, né? Mas eu optei por te convidar porque eu sei que você é uma pessoa que sempre viveu isso, né? Principalmente por meio do esporte, depois também tornou isso uma profissão, talvez até uma paixão, né? Então eu gostaria que você falasse para nós como que surgiu tudo isso, como você percebeu a importância da saúde, como você fez, né, essa conexão desse desejo de trabalhar com o esporte, tornou isso uma profissão, como que também você construiu tudo isso ao longo da sua vida? Olha, eu acho que o primeiro quesito foi a paixão, foi o amor, né? O amor, por isso que eu faço hoje, começou muito cedo, né? Como você falou, nós já se conhecemos desde de criança, né? Jogávamos futebol, futsal na época, né? Nós jogávamos juntos na época do Viva Futsal, época do Diva e do Beto, né? Então, assim, tudo começou muito cedo. Eu tinha 5, 6 anos de idade na época, eu acho que era isso, mais ou menos. E aí, nós já éramos apaixonados pelo futebol, pelo futsal. E começou tudo por aí. O esporte, desde então, ele se concretizou, ele se materializou em mim de uma maneira muito forte, muito potente. Bom, desde lá até os dias atuais, eu ainda jogo futebol, eu sou apaixonado por isso, apaixonado. Eu vou assim nos finais de semana para jogar futebol porque isso me chama de um jeito assim, cara, não tem como explicar, não tem como explicar. Eu me arrepio quando eu vou para um campo de futebol, né? Então isso tá desde sempre dentro de mim, né? E aí eu fui levando isso para minha vida profissional, né? Essa paixão pessoal foi levada para o meu lado profissional também, né? Não tinha como ser diferente. Aí quando eu tava lá com 18, 19 anos, eu pensei agora, cara, vou ter que começar a estudar. O que eu vou fazer? Educação física, né? Era o curso que mais se aproximava daquilo que eu realmente gostava, né? Comecei a estudar e aí sim, aí não teve jeito. Aí comecei a aliar a teoria com a prática, né? Aquilo que eu já fazia, comecei a entender os processos por trás de tudo isso, né? Daquilo que acontecia na prática. Aí sim começou a acender, né? Aquela chama, né? Que faz o cara levantar todos os dias cedo para seguir, né? Então, assim, hoje, cara, eu posso dizer que eu sou muito feliz naquilo que eu faço. Eu consigo ajudar muitas pessoas com aquilo que eu faço, né? Mas tudo por trás disso, volto a falar, tem uma coisa chamada paixão, amor por aquilo que se faz, né? A gente não faria tanto, né? E busca fazer tão bem feito se a gente não gostasse realmente tanto daquilo. Então hoje a gente consegue ajudar muitas pessoas, que nem você falou, hoje é muito mais fácil as pessoas irem no médico, buscarem uma ajuda através de medicação, né? Porque é muito mais fácil você tomar o remédio e ter resultados imediatos do que muitas vezes você ir para uma academia, buscar uma ajuda profissional nesse sentido, né? E aí as pessoas acabam muitas vezes deixando de se movimentar em função disso. E esse é o nosso grande desafio profissional, né? Fazer com que as pessoas se movimentem, né? Que elas tenham benefícios naturais através da atividade física. Mas a gente luta para isso, né? Para que isso aconteça. É um desafio dos profissionais, mas com certeza a gente faz o possível e as pessoas aos poucos estão mudando essa mentalidade, né? Acredito que isso vai sempre melhorar nesse sentido. Legal. E como eu falei, você hoje vive isso, sempre viveu isso, né? Ora de uma forma como um estilo de vida, depois também como profissional, enfim, como hobby durante um bom tempo, hoje com tudo isso junto, né? Então, assim, a gente vai falar durante o programa sobre o processo, né? De como ter uma vida saudável. Mas primeiro seria importante a gente discutir um pouco também sobre os benefícios que isso traz. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre os benefícios que você ter uma vida saudável hoje, né, já inserir isso na rotina, ter isso como hábito, traz ao longo da vida ou muitas vezes até lá no final da vida, né? Hoje o exercício físico, ele traz inúmeros benefícios, né? A gente ouve aí nas redes sociais, as pessoas
as pessoas elas sabem, no fundo elas sabem dos benefícios que a atividade física, o exercício físico nos traz, só que muitas vezes elas não acreditam naquilo, né? Parece que falta um empurrãozinho, falta alguém chegar e dizer assim, não, vamos lá, vamos fazer porque isso realmente vai te ajudar. Mas o exercício físico, Léo, ele traz benefícios assim, ó, extremamente importantes para a saúde. Hoje, eu até estava lendo essa semana sobre isso, existem, olha, milhões de pessoas hoje no mundo com problemas de coração, com problemas com colesterol elevado, né? O tal do LDL, acima dos níveis normais, né? O HDL, que seria o colesterol bom, está abaixo e o ruim está acima, né? Problemas de pressão alta, né? Pessoas hipertensas. Hoje existem milhares de pessoas hipertensas no mundo inteiro, né? Isso são problemas muito sérios de saúde, né? E aí volto a falar o que eu falei antes. As pessoas buscam maneiras imediatas de resolver isso, né? Muitas vezes não querem pagar o preço, né? Não querem enquadrar isso na rotina para buscar resolver essa questão, né? Então, o exercício físico ele tem um papel fundamental nisso. A partir do momento que você começa a se mexer, começa a se exercitar, esses problemas vão diminuindo. Eu posso te dar exemplos assim reais que eu vejo no dia a dia, né, no meu trabalho, naquilo que eu faço. Tenho muitos alunos com essas condições, com essas patologias, né, hipertensos, diabéticos também, muitas pessoas diabéticas. E essas pessoas, depois que começam a praticar exercício físico, né, depois que passam os meses, eu posso te garantir, Léo, a maioria dessas pessoas reduz pela metade os sintomas de hipertensão, de diabetes, né, de dores no corpo, né? É outra queixa muito comum das pessoas, dor na coluna, dor no joelho quando vai jogar o seu futebol, né? Pessoas que trabalham muitas horas do dia sentadas, né? Melhoram a questão de dor, né? Reduzem drasticamente as dores no corpo. Então, o exercício físico tem um papel importantíssimo nesses quesitos. E vai muito além disso que a gente hoje vê como saúde, né? Esses problemas de saúde, de diabetes, coração, esse tipo de coisa. Vai também de uma questão até toda mental, psicológica, o desempenho profissional, o desempenho nos estudos, no que for, né? Então, essa questão de vida saudável, ela abrange uma questão muito mais ampla do que só essa saúde que a gente hoje tem como saúde em si, em mente, né? Isso, eu falei muito da questão física, né? Mas sem falar dos aspectos positivos voltados à questão cognitiva, né? Que nem você falou, né? Com certeza o exercício físico ele libera muitos hormônios, né? Hoje se fala muito em dopamina, se fala muito em serotonina, endorfina, as ocitocinas. Eu sempre digo que tem o quarteto fantástico, né? Que são a dopamina, a endorfina, a serotonina e as ocitocinas, né? São os hormônios, os principais hormônios que formam o quarteto fantástico da felicidade. São os hormônios do prazer, né? Os hormônios que te dão a autoestima, o autoastral, a vontade de querer, né, melhorar o seu dia a dia, de você ser mais produtivo no seu dia a dia, né? Que nem você falou, são aspectos cognitivos que também melhoram além das questões físicas corporais, né? E que com certeza melhoram muito o dia a dia da pessoa, melhoram a qualidade do sono, né? Quando você começa a se exercitar, o seu sono melhora, porque a sua mente está mais tranquila, mais relaxada, mesmo você tendo um dia a dia às vezes extenuante, né, cansativo, mas o exercício físico te proporciona isso, através dos hormônios que são liberados no seu corpo, consequentemente melhorando essa situação. E hoje eu já ouvi falar um pouco sobre esses elementos que você falou, e hoje eu vejo que se fala muito mais dessa questão da dopamina, que também está na moda, a gente pode dizer assim, né? Que a dopamina, ela me corrija se eu estiver errado, mas ela é sobre, não o ato em si, o processo em si, mas sobre a recompensa que você está buscando com aquilo, né? Então, talvez um dos desafios também
para você como profissional seja mostrar para as pessoas esse benefício, né? Ou seja, primeiro vender o benefício para depois vender o processo, né? Então, gostaria que você falasse um pouco mais especificamente sobre essa dopamina que a gente tanto ouve falar por aí hoje. A dopamina hoje até muitas pessoas postam. Às vezes eu observo nas redes sociais, hoje eu vou tomar uma dose de dopamina, né? A pessoa vai para academia e posta lá, né? Dose de dopamina hoje adquirida, enfim, né? A dopamina ela é um hormônio, né? Que ela é liberada pelo nosso organismo, né? Após você ter um momento de prazer, digamos assim. Se você vai lá e come um chocolate, por exemplo, né? Um doce, você vai ter uma liberação de dopamina, né? Não só ela, claro, outros hormônios também, mas a dopamina é o hormônio que te dá essa sensação de agora eu tô com prazer, eu tô satisfeito, né? Mais ou menos isso. Então ela dá essa sensação depois que você tem uma dose imediata de algo que é prazeroso, algo que é gostoso, né? Que você gosta, que você adora, né? E com o exercício físico não é diferente. Depois que você faz o exercício, quem vai para academia sabe o que eu tô falando, né? Depois que você faz a tua sessão, o teu treino lá, depois parece que você tá mais leve, você tá com a tua cabeça tá melhor, né? Nada mais é do que a dopamina e os outros hormônios agindo, né? Que te dão essa sensação de leveza, né? De prazer, né? E que deixam o seu dia melhor. Esse cansaço físico, a gente pode dizer assim, depois de você ter praticado uma atividade, né, ele chega a ser assim realmente prazeroso, né? Porque a gente muitas vezes, hoje para quem trabalha, por exemplo, em escritório, né, trabalhos mais administrativos com números, gestão de pessoas, esse tipo de coisa, até no comércio em si, a gente tem dias às vezes muito pesados, né, mentalmente. Então, quando a gente vai para uma academia, vai fazer uma atividade física, é um cansaço diferente, é um cansaço gostoso, né? Aquela tal dor boa de se sentir, né? A gente ouve muitos relatos, as pessoas falam isso muito para nós no dia a dia, né? Que nem você falou, às vezes a rotina é tão pesada que você chega em casa, né? Parece que o ombro tá pesado, tá tenso, né? Isso é natural quando você lida com números, com pessoas, você pega diversos tipos de perfis diferentes, de energias diferentes durante o dia, e no final do dia você tá com um fardo muito pesado, né, nas costas, e isso é natural, né? Todo mundo passa por isso, e o exercício físico, nesse sentido, entra como um agente que tira essa carga, essa pressão, né? Gera um alívio gigantesco nesse sentido. E quanto a essa questão da vida saudável em si, ela vai além também da atividade física, né? Você também tem outros elementos que precisam estar em torno disso, sincronizado positivamente junto com a atividade física, que é um dos principais, como, por exemplo, o sono que você já citou, a alimentação, né? Então, como sincronizar tudo isso? Quando a gente fala em saúde, Léo, a gente tem que levar em consideração outros aspectos, né? Não é somente o exercício físico. Claro, o exercício físico ele é um agente muito potente nesse sentido, né? Mas outra coisa que a gente percebe também no dia a dia, muitas vezes as pessoas elas depositam a responsabilidade somente para o exercício físico. Opa, essa semana eu fui 2 vezes na academia e tá tudo resolvido. Não. Né? A gente não pode transferir somente para isso. O exercício físico, na verdade, a saúde, de forma geral, tem os 3 pilares mais importantes que nós já sabemos, né? Exercício físico, alimentação e o sono, né? O descanso, né? Esses 3 pilares, eles precisam estar fortes, eles precisam estar alinhados, né? Se um deles está defasado, possivelmente vai dar problema, né? Se você treina muito, se você se alimenta bem, de forma adequada, mas o seu sono está desregulado, se você dorme poucas horas ou dorme mal, você não vai conseguir dar suporte para os demais, né? Ou se você está falhando na alimentação, você está treinando bem, está até dormindo bem, mas está falhando na alimentação, você não vai dar suporte energético para o teu corpo para que, né, você consiga o resultado verdadeiro de fato. Então, precisa estar alinhado a alimentação, sono e exercício físico, né? Eu sempre digo, até postei essa semana falando sobre o sono, que aquilo que você consegue na musculação e na alimentação vai se concretizar no sono.
Se você não tem um sono bom, você não consegue ter uma reparação dos tecidos da forma como deveria ser, né? Porque quando você vai para academia, você estressa, modo de dizer, você estressa os seus músculos, né? E eles precisam de um tempo hábil para se recuperar. E essa recuperação acontece principalmente no sono, né? Então, para você ter a reparação tecidual, para você ter uma reorganização dos teus níveis hormonais, você precisa de um sono adequado. Tudo isso acontece no sono, né? A gente emagrece dormindo, a gente ganha massa muscular dormindo, né? Porque é ali que a magia de fato acontece, né? Você dá o estímulo, você tem que recuperar. Então, por isso que esses 3 pilares são tão importantes. E como fazer isso para inserir isso na rotina? Porque hoje a gente vive num mundo onde o que mais falta é tempo, né? E a gente também tem o celular na mão, onde a gente tem um excesso de informação, então a gente às vezes vê que é importante, mas não consegue colocar em prática. Ao mesmo tempo, às vezes a gente acaba perdendo tempo com coisas inúteis, a gente pode dizer assim, né? Que é o próprio celular, é esse excesso de informação, ou às vezes pessoas que até têm uma boa justificativa para não colocar isso em prática. Trabalham muito, querem dar atenção para os seus filhos, querem, às vezes, ter um sono melhor, só que dormindo mais, talvez essa 1 ou 2 horas que dorme a mais, falta para atividade. Então, como fazer para inserir isso na rotina também de uma forma saudável? Léo, para resolver essa situação, hoje se fala muito em falta de tempo, né? Acredito que a maior desculpa das pessoas hoje seja a falta de tempo. E realmente, em partes eu concordo, porque a rotina das pessoas é realmente puxada, né? Tem trabalho, filhos, enfim. Só que tem uma palavrinha que resolve isso. Prioridade. A partir do momento que você dá prioridade para o que realmente importa, interessa e que você precisa fazer na sua vida, aí o jogo muda. Vou te dar o meu exemplo pessoal. Eu, Jordi, eu tenho uma carga diária de no mínimo 12 horas por dia. No mínimo. Eu trabalho no mínimo 12 horas por dia atualmente. Aí tu vai pensar assim, nossa, Jordi, mas que horário tu treina? Como é que tu lida com isso? Que horas tu vê teu filho? Que horas tu tá com tua mulher? Eu priorizo o que é mais importante. Hoje eu priorizo o meu trabalho, eu priorizo a minha alimentação, eu priorizo o meu filho, a minha mulher e o exercício físico. Então, assim, desde o momento que eu levanto, eu já começo a priorizar o que é mais importante. Eu preciso tomar um bom café, eu preciso comer fruta pela manhã, eu preciso comer uma proteína de manhã, ovos, por exemplo, né? Quem me segue aí sabe que quase todo dia eu posto, né, fotos ali dos ovos, da fruta, do café, porque para mim isso é uma prioridade. Eu preciso, se eu quero ter resultados bons na minha saúde, eu preciso dar suporte para isso. Meu corpo precisa receber bons nutrientes para que eu consiga desempenhar uma boa função no dia. Então já começa ali, eu já tomo um bom café da manhã, eu vou para o trabalho já com esse suporte energético bom, já chego bem no trabalho, porque eu sei que eu já comecei bem o meu dia, eu consigo render melhor no meu dia, aí eu já tenho o meu horário mais ou menos pré-estabelecido, que eu vou para academia. Às vezes eu cancelo outras coisas, por quê? Porque eu sei que aquele é o meu horário de treino e eu priorizo o meu treino, às vezes estando cansado ou não, mas eu vou igual, né? Depois que eu começo, eu sinto que eu fiz o correto, que eu, né, mesmo estando naquela condição, mas fiz o que tinha que ser feito, que era cuidar da minha saúde, né? Dar o estímulo para o meu corpo que era necessário. Vou para o trabalho novamente, volto para casa, dou atenção para o meu filho, dou atenção para minha esposa, né? Para a família. Enfim, resumindo tudo isso, a palavra é prioridade. A partir do momento que você começa a priorizar aquilo que realmente é importante para a sua vida, aí o jogo muda. Que nem você falou, a gente fica às vezes muito tempo nas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp, nos grupos, aí quando vê, passa meia hora, 1 hora, você não fez nada. Você não produziu nada, você não priorizou aquilo que era mais importante para você
E aí, no final das contas, o que resta falar? Ah, eu não tive tempo. Ah, mas a minha vida é corrida, eu não tenho tempo para isso, e enfim, né? Então a palavra é prioridade. Eu quando eu falo isso, eu falo até por experiência própria, né? Porque é uma coisa que eu sei que acontece comigo hoje. Eu comecei o ano pensando que, não, a minha prioridade esse ano vai ser ir para academia, vai ser praticar esportes, né? Só que eu coloco ir para academia porque eu gosto de praticar esporte. Então eu gosto de jogar bola, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de jogar vôlei, de andar de caiaque, tudo que é esporte eu gosto. Jogar tênis, né? E ir para academia, para mim, é um desafio. Então eu coloquei isso como prioridade e eu, em alguns momentos, consigo tornar isso uma prioridade, consigo cumprir o que eu estipulei lá atrás, em outros momentos não, né? Justamente porque eu olho para isso hoje e penso assim, não, mas espera aí, é uma hora de vida que hoje para mim faz falta ali no dia a dia, é uma hora a mais que eu poderia estar ali com os meus filhos, com a minha família, fazendo alguma outra coisa, né? Só que ao mesmo tempo que talvez, entre aspas, né, eu perca essa hora importante hoje, são anos que eu ganho lá na frente, né? Então eu ainda estou nesse processo de conseguir fazer esse ajuste, né? Porque já tem ali o nível de importância que isso tem para a vida, né? Só falta mesmo é colocar em prática. E até dentro desse assunto, eu sempre penso, porque eu sou uma pessoa que eu funciono mesmo com base, às vezes, no compromisso, né? Então, eu penso, se eu pegar um personal, se eu pegar um nutricionista, se eu pegar, né, profissionais da área, será que eu vou render mais? Então, você acha, do teu ponto de vista, que é essencial, ou é importante, ou é fundamental ter profissionais que auxiliam as pessoas a conseguir ter essa vida saudável? Léo, sem sombra de dúvidas. Eu sempre falo para os meus colegas de trabalho, até falo para muitos alunos o seguinte, as pessoas são boas, mas quando são cobradas, elas são muito melhores. Ou seja, quando você tem a ajuda de um profissional, quando você tem alguém te cobrando, alguém dizendo assim, Léo, eu quero que você faça assim, Léo, eu quero que você faça assim, você vai fazer muito melhor. Então, sim, é importante sim. Claro, você pode começar, digamos assim, por conta própria, né? Mas se você tiver alguém ali do seu lado, te orientando, dando caminhos, mostrando os caminhos, com certeza você vai ter os dados muito melhores. E eu hoje, dentro da minha rotina que eu vivo hoje, né? Eu tenho boas desculpas para não treinar. Então, eu trabalho muito. Eu dou atenção para minha família, né? Eu estou tentando ter um sono melhor. Então, hoje é fácil eu chegar e olhar e pensar, eu não fui na academia hoje, mas as outras coisas eu fiz bem feito. Então, tá bom, tá legal, tô perdoado. Amanhã eu tento de novo. Amanhã eu consigo, no outro dia não, né? Então, assim, falta realmente, às vezes, como você falou, priorizar, mas priorizar mesmo, né? E tornar isso um hábito, né? Não achar que isso é ruim, que é pesado, da mesma forma que o trabalho, né? Porque às vezes a gente não está num dia legal para trabalhar, não está num dia legal para treinar, mas tem que igual, né? Tem que fazer o que precisa ser feito, e não só o que a gente quer fazer. Exatamente. Léo, eu gostaria até de te dar um exemplo também particular meu, assim. Você falou uma coisa muito importante. As pessoas hoje, muitas vezes, elas querem só fazer o que lhe convém, né? Não o que realmente precisa ser feito, né? E acho que isso separa realmente as pessoas que conseguem resultados, as pessoas, digamos, mais bem-sucedidas das pessoas que não têm tanto resultado, porque elas fazem o que precisa ser feito, querendo ou não, gostando ou não. Vou te dar um exemplo. Recentemente, eu comecei a ir no jiu-jitsu, né? Legal. Assim, era algo que eu nunca imaginei fazer na vida. Eu sempre fui do futebol, e enfim, futebol e academia. Aí, cara, eu falei um dia assim, cara, eu acho que eu vou começar a praticar um esporte diferente.
porque eu já estava acompanhando há mais tempo, via que isso trazia muitos benefícios e mudava a cabeça também, deixava um cara muito mais resiliente, mais forte em aspectos mentais, psicológicos, né? E aí, cara, eu falei assim, eu vou começar. Gostando ou não, eu vou começar. Eu tomei uma decisão. Hoje eu vejo que tudo parte de uma decisão. A partir do momento que você decide algo e vai lá e faz, você começa a ter resultado. Comecei a fazer o jiu-jitsu, nunca tinha nenhuma experiência com luta, nada, zero, nunca vivenciei isso, não fazia a mínima ideia, zero, absoluto, né? Mas fui lá e comecei. Cara, eu confesso que foi muito difícil pra mim. Nossa senhora. A primeira aula, assim, eu saí de lá, assim... Cara, eu saí muito bravo comigo mesmo, porque eu não sabia nada. Eu apanhei, né? Eu saí muito frustrado da primeira aula. Cara, aquilo lá me deixou pé da vida, né? Porque isso me gerou um desconforto muito grande, né? Mas eu pensei pra mim, cara, eu não vou desistir. Eu vou fazer uma aula, vou fazer 2 aulas, 3 e vou continuar. Gostando ou não, querendo ou não. Hoje, eu tenho aula segundas-feiras, né? Hoje já é sábado e eu já tô esperando a segunda-feira para ir na aula. Cara, então algo que eu, no primeiro momento, não me senti bem, que gerou desconforto, mas eu sei que isso gera um benefício para mim, né? E eu vejo que as pessoas, muitas vezes, elas não conseguem superar esse processo, né? De começar, de suportar a fase inicial, né? Para depois tornar isso um hábito, depois trazer isso como algo prazeroso para a vida, né? Ali eu vejo uma grande dificuldade nas pessoas nesse pequeno processo inicial. Então, assim, às vezes gera um pequeno desconforto, putz, gerou uma dificuldade, não, isso não é para mim, não, eu vou parar, né? Normalmente é assim. Então, nossa, é um exemplo assim, que eu posso dar que realmente isso gerou deu uma virada de chave na minha vida, né? Eu posso dizer que isso aconteceu também, Léo, quando eu comecei na época com a Impacto, né? Quando eu comecei a minha academia de personal. Eu tive muita dificuldade no início, né? Eu estava começando, isso gerou muito desconforto para mim. Eu confesso que por muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei em desistir. Só que eu pensava lá na frente, eu pensava assim, cara, é isso que eu gosto. Eu acredito nisso. E o pior é começar. O pior é começar. É a etapa mais difícil. É a etapa mais difícil, sem sombra de dúvidas, né? O mais difícil é começar, seja em qualquer coisa, no trabalho, na academia, no esporte, qualquer coisa. O mais difícil é começar. Mas se você consegue passar por essa fase inicial, esse processo mais doloroso inicial, cara, lá na frente tu vai ver que tu vai adorar aquilo, tu vai ver que tu vai adotar isso um estilo de vida e você vai tornar isso uma prioridade, você vai achar tempo para isso. A falta de tempo não vai mais ser desculpa, né? Eu também, às vezes, o ser humano, ele tem isso de dar desculpas. A gente acha formas de fugir, porque o nosso corpo não foi feito para sofrer, entre aspas, né? O nosso corpo não aceita sofrimento. E como mostrar, assim, porque isso já vem desde a história inicial lá do ser humano, né? Pelo que eu já vi por aí, já estudei também, o ser humano ele era acostumado a treinar o seu cérebro para guardar energia, para realmente, quando precisar essa energia, ter ela disposta. Né? E a gente traz isso até hoje. Nosso cérebro ele é treinado para ficar em repouso, né? E quando a gente precisar dessa energia que a gente guardou, a gente ter ela disponível. O que falta, às vezes, é virar essa chavezinha de, cara, vai gastar essa energia, né? Exato. Então, como mostrar para as pessoas, ou como a gente mostrar para si mesmo, que nós precisamos sair do repouso, né? Entrar nessa zona, ou melhor, sair dessa zona de conforto, né? Isso é bem complicado, né? O nosso corpo parece que o corpo foi moldado para ficar em homeostase. O que é isso? Ficar no conforto, né? Ficar numa situação favorável, confortável, sem sofrimento, né? O ser humano parece que foi moldado a isso de um jeito, e quando, que nem eu volto a falar, e quando ele é submetido a um tipo de
desconforto, algo que gere uma dificuldade, aí já bate aquele, né, putz, o que eu faço agora? Né? Já dá aquela vontade de parar, dá aquela vontade de desistir. Né? Isso já vem de muitos e muitos e muitos anos. Né? Que nem você falou, na época, vamos jogar lá na época das cavernas. Das cavernas, né? Vamos dizer assim, na época das cavernas, né? Lá dos homens pré-históricos, digamos assim. Que nem você falou, o homem já caçava, ia em busca do alimento que era escasso, ou nem que não era talvez tão escasso, mas era difícil de conseguir, porque tinha que ser manual. Era a dopamina dele. Era a dopamina dele, ele tinha que ir atrás, né, com o punho mesmo, né, para conseguir o alimento. E quando conseguia, ele tinha que fazer o máximo para segurar aquilo, para ter energia. Né? Ele não poderia se extenuar demais, porque senão ele ia ter que caçar mais e, sabe? Então isso já vem desde aquela época. E hoje, né, na atualidade, com a tecnologia que tem, as facilidades que tem hoje, as pessoas se acomodam muito mais fácil ainda, fazem de tudo mais ainda para não sofrer, né, para ficar no conforto. E aí que entra a atividade física, né? Os pilares que eu falei antes, né? Que a gente precisa tentar achar uma forma de se movimentar mais, fazer aquilo que você gosta, que dá prazer, né? Para que você saia, gaste mais, porque hoje é muito mais fácil você repor essas energias, né? Não era que nem na época do homem das cavernas, né? Hoje você tem alimento, hoje qualquer lugar você vai no mercado, você acha alguma coisa para comer. Qualquer lugar, você abre a geladeira da casa, tem alguma coisa para comer, né? Então, se você ficar só nessa, né, a tendência é você ir para o caminho errado, né? O caminho do sedentarismo, o caminho das doenças, o caminho dos problemas, né? Tanto físicos quanto psicológicos. Então você tem que achar um jeito, uma forma de conseguir ir para esse caminho da atividade física, né? De ter uma saúde melhor. Porque assim, talvez até você ia falar disso, mas envelhecer todos nós vamos. Todos nós vamos envelhecer. Só que a gente pode envelhecer de uma forma melhor. Então, se você começar a adotar estilos de vida hoje melhores, né, você lá na frente você vai colher os resultados. Você vai envelhecer de uma forma muito mais saudável, muito melhor, né, tendo menos problemas, né, do que se você ficasse acomodado só e tendo uma vida mais cômoda, mais fácil. E esse ponto eu acho ele muito interessante, a tua própria história do jiu-jitsu ali também, porque o que falta, né, para o ser humano se movimentar, ou para as pessoas de hoje se movimentar, é justamente não ter mais desculpas. Né? A desculpa do Léo para quando falta na academia é que ele trabalhou o dia todo. Então ele não vai com a consciência tranquila. Está cansado. Né? A desculpa do fulano é que ele talvez não tenha aptidão para exercício físico. Né? E realmente, algumas pessoas têm mais facilidade do que outras. Né? O Jordi, que foi esportista, né, a vida inteira, sentiu dificuldade no jiu-jitsu. Outra pessoa vai sentir dificuldade na academia ou com certo tipo de exercício. Né? E hoje você, na sua profissão, você deve viver isso. Então, qual que seria a melhor forma de alguém começar do zero hoje? Alguém que tem uma boa desculpa ou alguém que simplesmente não sabe por onde começar, qual a melhor forma de começar do zero? Eu tenho muitos exemplos que eu poderia dar, muitos, por exemplo, na Impacto, né, que hoje eu tenho uma academia lá de personal. A maioria dos alunos que eu tenho hoje lá, Léo, relatam isso, essa dificuldade de ter procurado algo, de ter mudado a sua vida nesse sentido. Então, o que eu sugiro? Você precisa começar. Você precisa tomar uma decisão, né? Você precisa ter a atitude de começar, mas para isso você precisa de ajuda profissional. Se você nunca fez nada, você não... eu não sei fazer aquilo lá, eu não tenho jeito para aquilo, não, aquilo lá não é para mim. Mas você sabe que você precisa, que isso vai te fazer bem, você precisa de ajuda profissional. Você precisa de alguém dizendo como você vai fazer, o que você precisa fazer, alguém te motivando para aquilo. Vou te dar um exemplo. A maioria dos alunos que eu tenho hoje na Impacto, eles nunca tinham feito atividade física. E a grande maioria me fala, Jordi, não sei o que aconteceu. Até já tinha feito, começado exercício físico, começado a academia em outras oportunidades, mas eu nunca continuei. Fazia uma semana, parava. Fazia 2 semanas, parava. Até um mês,
mas parava. Essas pessoas continuaram porque tinha alguém dando caminhos, motivando, falando, fulano, vamos lá. Compromisso? Compromisso, né? Ora para aquilo, pagando para aquilo, né? Sentindo no bolso aquilo. Mas principalmente alguém motivando, dizendo assim, Léo, vamos fazer mais uma. Agora eu quero mais 2. Tu consegue, tu é capaz. A partir do momento que você tem esses estímulos, eu digo com total certeza, você não vai desistir tão fácil, você possivelmente vai adotar esse parte do teu estilo de vida em um curto período de tempo. No médio e longo prazo, você vai incrementar isso na sua vida como uma prioridade. E aí a gente entra num outro ponto que talvez até englobe algum desses elementos que você falou, que existem no cérebro ali, né? Do quarteto fantástico também. Né? Que eu já ouvi falar muito que entre vício e hábito no nosso cérebro, o que distingue isso, né? O que forma isso, o elemento do cérebro é o mesmo. É como a gente falar que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Basicamente isso, né? Então, como você tornar a atividade física, a vida saudável, né? Você tornar ela um hábito, algo bom, algo prazeroso. Para você tornar isso um hábito, você precisa ter constância. Você precisa ser consistente naquilo. E isso não é fácil. Para você fazer uma coisa se tornar um estilo de vida, parte do teu dia a dia, você precisa ser consistente. Volto a falar. Você precisa fazer querendo ou não, gostando ou não. Se você sabe que isso é importante para você, que isso vai te trazer benefícios, você precisa fazer um pouquinho todos os dias, todas as semanas. Fazendo um pouquinho toda semana, repetidamente, automaticamente você vai tornar isso um hábito. Automaticamente isso vai se tornar uma prioridade para você. Outro exemplo que eu vou te dar da minha vida. Eu nunca fui muito voltado, ligado à espiritualidade. Confesso, né? Isso não fazia parte assim do meu dia a dia, né? Certo dia eu recebi um livro de uma pessoa, né? O livro se chama Café com Deus Pai. Você posta todo dia, isso, né? Tá eu posto fotos, né? Diariamente sobre esse livro e, cara, isso é impressionante. Eu comecei a ler. Hoje eu não consigo começar o meu dia, eu me sinto péssimo, me sinto mal se eu não leio uma página de manhã cedo no café desse livro. Mas, o que quero dizer? Eu tive que começar, porque eu não sou um cara muito assim da leitura, sabe? Eu gosto de ler sobre realmente atividade física, exercício físico, né? As coisas que são, né, realmente importantes assim no meu dia a dia. E isso não era importante para mim até então. Mas eu comecei a ler, li um dia, outro dia eu li de novo, passou 2 semanas, 3 semanas, 1 mês. Cara, hoje eu me sinto péssimo se eu falho numa manhã. Tem dia que realmente assim eu não leio porque tá muito corrida, apareceu outras situações, eu não leio, eu me sinto péssimo. Porque eu tornei isso um hábito, né? Algo que eu nunca fazia, né? Que eu não me identificava, digamos assim. E aí agora isso se tornou um hábito, porque eu faço, comecei a ler. Hoje eu não consigo ficar sem ler, tu entende? Então, cara, isso é algo maravilhoso. Então, por isso que eu digo, para você conseguir, respondendo a tua pergunta, conseguir tornar isso um hábito, você tem que fazer um pouquinho todos os dias, ser consistente naquilo, né? Aquilo que você faz repetidamente, você vai se tornando melhor naquilo. Você vai gostando daquilo, você vai se identificando com aquilo. Então é isso que eu posso dizer, seja consistente. E a consistência, ela é muito boa, é até um diferencial na vida de muitos. Você tornar isso hábito também é um ponto muito positivo. Mas muitos, às vezes, acabam tornando isso um vício, ou melhor, uma obsessão. Então, por exemplo, eu comecei a andar de bicicleta. Legal.
É bom você andar de bicicleta, fazer essa atividade. Você começa 3 vezes por semana, 5 quilômetros por dia, mas quando vê você está obcecado por isso, trocando praticamente todo o tempo livre que você teria, que também seria importante para outras coisas, porque você está obcecado por aquilo. Então, assim, tem que também existir esse equilíbrio. Isso também é importante, não tornar isso tudo uma obsessão. Com certeza. Você não pode deixar que aquilo também te domine, né? Existem várias áreas da vida, né? E talvez você até possa falar muito mais sobre isso do que eu, mas a gente precisa equilibrar algumas áreas da nossa vida, né? Hoje eu, Jordi, procuro equilibrar o quê? A minha saúde, que para mim é o mais importante. Jordi, por que é o mais importante? Porque se eu não tiver uma saúde boa, eu não faço nada bem feito. Nem trabalha bem, nem talvez teu relacionamento em casa, com as pessoas, com os amigos. Exato. Vai ser bom, né? Você falou tudo. Se eu não tiver saúde, o restante das coisas não funciona, né? Então, a minha prioridade hoje é saúde. Eu busco me alimentar, não faço dieta, mas eu busco me alimentar da melhor maneira possível, comendo coisas naturais, tá? Faço academia pelo menos 3 vezes por semana, né? Musculação, né? Eu sou apaixonado pela musculação. Então, saúde, família, trabalho e espiritualidade. Para mim, hoje, isso resume a minha vida hoje. Só que eu não posso abandonar tudo em função da saúde. Eu não posso abandonar tudo em função da minha família. Não posso abandonar tudo em função do meu trabalho. É preciso haver um equilíbrio, né? É preciso haver equilíbrio. Como tudo na vida, é preciso equilíbrio, né? A gente busca eu sempre busco administrar isso, né? Eu já sei mais ou menos as horas que eu vou trabalhar, né? As horas que eu vou estar ausente da família, do meu filho, da minha esposa, né? Já sei o horário que eu vou para academia, mais ou menos ali, né? Já sei o horário da minha alimentação, já sei hoje, graças a Deus, o horário que eu tenho que pegar para me conectar mais com Deus. Isso fez toda a diferença na minha vida, Léo. A partir do dia que eu comecei a me identificar mais com Deus, isso fez um diferencial gigante. A minha alma ficou mais leve, sabe? Eu tirei um fardo das minhas costas que tu não faz ideia. Você parece que dá um sentido para tudo que você faz acontecer, né? Tudo. Todo dia que eu leio aquele livro que eu ganhei, eu começo a pensar, nossa, cara, tudo isso faz sentido agora, né? Deus já sabia de tudo. Eu fico me perguntando como é que ele já sabia de tudo, cara. Tudo que está acontecendo na minha vida, ele já estava dizendo há milhares de anos atrás. Então, isso eu fico assim, cara, parece que esse pilar faltava ainda na minha vida, né? Essa conexão com a espiritualidade, com Deus, com essa parte mais religiosa, né? E agora eu posso dizer que, nossa, tudo isso está fluindo muito bem. Claro, Léo, há momentos, sim, que eu vou dar mais foco na minha saúde, Há momentos, sim, que eu vou dar mais foco no meu trabalho, por realmente necessidade, né? Precisa ser feito, por mais que às vezes eu não queira, mas é necessário ser feito. Às vezes eu tenho que dar mais foco na minha família, né? Questões pessoais, que é necessário, e às vezes é necessário dar mais foco na espiritualidade. Sim, acontecem esses momentos, mas não pode ser sempre, que nem você falou, não pode se tornar um vício. Não posso só pensar em espiritualidade, agora só pensar no meu trabalho, senão as outras áreas vão ficar alteradas, né? E aqui, durante o Mapa da Riqueza, né, a gente já falou sobre ser uma pessoa bem-sucedida, sobre ter uma carreira de sucesso, sobre dinheiro, sobre estudos, né? E em muitos momentos a gente percebeu, né, que existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Que tem fases da vida onde você vai ter que trabalhar mais, vai ter que estudar mais, vai ter que focar naquilo para colher mais tarde. Né? Então, isso ao longo da vida. Mas com a saúde, a gente percebe que é diferente, que a gente não pode esperar, né? Vou só trabalhar agora, vou só estudar agora e vou priorizar isso depois. Isso deve realmente ter um equilíbrio, não ao longo da vida, de plantar e depois colher, mas no dia a dia, na rotina,
né? Eu acho que isso também é bem importante ficar claro, né? Sim, com certeza. Outra questão, assim, ó, o tempo ele passa de qualquer forma. Então, se você começar hoje, plantar hoje, que nem você falou, possivelmente você vai colher antes, né? Agora, se você esperar passar um ano, não, eu vou começar ano que vem vai ser melhor, né? Porque eu já vou estar mais afogado, não vou mais ter faculdade, não vou mais ter aquele trabalho. Aí vai ser melhor. Não, eu vou esperar 5 anos. Não, aí vai ser o momento ideal, né? É o que a gente ouve das pessoas. Mas, se você pensar assim, se você tentar equilibrar isso hoje, começar isso hoje, você vai ter resultados positivos antes também, né? Não sei se mais ou menos foi isso que tu quis falar, mas eu enxergo por essa maneira, né? Tentar equilibrar, tentar ajustar isso o quanto antes possível para colher, né, os resultados o quanto antes possível. E uma coisa leva a outra, né? Porque a gente está falando aqui de trabalho, de estudos, de vida espiritual, Isso. de saúde, né? E a gente percebe que você tendo, por exemplo, tendo como ponto de partida muitas vezes essa atividade física, essa alimentação boa, essa vida saudável, todo o resto ele vai também funcionar de uma forma melhor, né? Com certeza, isso é o contínuo da saúde, né? Tudo vai fluir melhor na tua vida a partir do momento que você realmente começa a priorizar, então, essas coisas mais importantes, né, que nós citamos aí. Com certeza, tudo é favorecido em função disso. Legal. E, Jordi, a gente falou muito da importância, né, de ter um acompanhamento profissional e tudo mais, porque realmente cada caso é um caso, né? A gente abordou aqui vários pontos que são um aspecto geral, né? Mas o que vale para todos, né? Além disso que você já falou, e também até que ponto que a pessoa ela pode montar a própria alimentação, ela pode ir lá e buscar informação na internet, esse tipo de coisa, né? Para ela mesma, talvez montar o seu treino, montar a sua rotina, montar o seu cardápio. Que cuidado também que as pessoas precisam ter com isso? Léo, isso é uma questão assim, hoje a gente precisa ter muito cuidado, na verdade, né? Porque hoje a gente é bombardeado de informações. Quando você abre o Google lá, aparece de tudo, né? Eu, assim, bem sincero, eu não indico isso para as pessoas, tá? Justamente por causa desse bombardeio de informações e muitas vezes essas informações são muito genéricas, né? A minha sugestão é que as pessoas procurem realmente uma orientação profissional, né, de profissionais que realmente são capacitados, que realmente vivenciam aquilo, que não só vendem aquilo com outras intenções, né? A minha sugestão é que realmente você busque quem conhece do assunto, né? Por exemplo, que nem você falou, eu vou montar a minha própria dieta, mas você sabe para que é essa dieta, né? Você sabe se isso realmente vai te dar o resultado? Eu quero emagrecer, mas daí lá naquela dieta que eu vi na internet tem tanto de carboidrato, tem tanto de gorduras, tanto de... Cara, eu não acho isso legal, né? Vamos jogar para exercício. Eu machuquei o meu joelho. Eu tive uma lesão no menisco, né? O popular menisco. Aí vou lá no Google, doutor Google, na internet... o que pode ser feito para fortalecer o joelho, né? Para não sentir tanta dor no menisco. Cara, vai aparecer milhares de coisas lá. Só que nem você falou, cada caso é um caso. Será que o teu caso se enquadra naquilo que está lá, dizendo lá na internet lá? Então, assim, você pode até buscar embasamento ali, você pode mais ou menos tentar compreender o assunto, mas a minha sugestão real é assim, bem sincero, falando, você precisa realmente buscar quem entende do assunto, que daí sim você vai ter os resultados que você quer, né? Eu sempre digo, se você quer resultados melhores, você precisa de ajuda. O tal do barato custa caro. Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu até, quando eu coloco, assim, alguns pontos, né, que eu conto um pouco até de como é tudo isso no meu dia a dia, é porque eu acho que realmente esse é o primeiro passo para todas as pessoas, né, reconhecer a fraqueza, né, então, você não faz atividade física, vamos dizer assim, tudo bem, mas
que tenha consciência de que isso faz mal para si mesmo, né? Então, eu compartilho isso como forma de também conscientizar as pessoas de fazer essa autoavaliação, né? E de querer também melhorar sempre. Então, acho isso bem importante. E, Jordi, para finalizar esse nosso primeiro bloco, vou fazer para você a pergunta que ninguém aqui se escapa. O que é riqueza para o Jordi? Cara, olha, essa pergunta é bem complexa, cara. Mas assim, cara, eu acho que hoje a maior riqueza para mim é a vida que os meus pais me deram. A vida que os meus pais me deram, ela é... Cara, por que eu falo isso? Eu fico até emocionado porque hoje eu sou muito realizado naquilo que eu faço, cara. Nossa, tá louco. Tu não faz ideia de como eu sou realizado hoje naquilo que eu faço. Mas só consigo fazer porque os meus pais me deram a vida. Então a maior riqueza hoje é a minha vida. É a partir dela que eu posso realmente mostrar aquilo que eu sei, eu posso oferecer ajuda a partir daquilo que eu mais sei fazer, que eu mais gosto de fazer, né? E hoje, assim, a minha maior riqueza é poder realmente contribuir na vida das pessoas, né? Para um bem maior, que é a saúde, né? Através do exercício físico. Então, isso para mim é a maior riqueza. Quando um aluno vem para mim e fala assim, meu Deus, Jordi, hoje a minha vida está muito melhor porque você me ajudou, porque eu comecei a fazer academia. Cara, isso para mim é a maior riqueza. Para mim, talvez para muitos, riqueza remeta apenas a dinheiro, ao financeiro. Bens materiais, né? Bens materiais, ter a melhor casa, o melhor carro. Isso para mim, cara, passa longe da minha cabeça. Claro, talvez um dia eu vou ter uma casa melhor, um carro... Mas isso é natural, isso é em decorrência do processo, sabe? Mas hoje, cara, respondendo a tua pergunta, a minha maior riqueza é poder ajudar as pessoas hoje e sentir assim a gratidão que elas têm, né? A melhora que elas têm na vida delas a partir daquilo que a gente mais gosta de fazer, né? Que é o exercício físico, que é trabalhar em cima da saúde das pessoas. Isso para mim é a maior riqueza. Transformar vidas, né? Transformar vidas, é isso aí. Que legal. Então, agora, encerrando o nosso primeiro bloco, nós vamos agora para os nossos patrocinadores. Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone WhatsApp 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma Auto Center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições.
Eu sou o Peter Paulo. Estamos de volta e esses foram os nossos patrocinadores que eu sempre vou pedir para você lembrar com muito carinho, para você lembrar desses nomes, dessas marcas que aparecem aí na tela, porque se não fosse essas marcas estarem conosco aqui participando desse programa, não seria possível transformar a sua vida através desse conteúdo muito rico que nós estamos trazendo aqui através dos nossos convidados. E claro, sempre um abraço muito especial para os nossos patrocinadores ouro, que é a Revisa Pneus Auto Center, lá do César e do Daniel. Podem ir lá fazer o serviço no seu veículo, que eu garanto muita qualidade. Também a Yamaha Motos e Veículos, né, autorizada Francar, aqui de Itapiranga, lá com o Pedro Paulo. E claro, a Nedel Telecom, que possibilita, né, esse conteúdo chegar até você por meio da internet. Então, um abraço também ao Paulo e ao Henrique. Jordi, vamos agora para o nosso segundo bloco aqui. E aqui no nosso segundo bloco nós temos os nossos quadros, né? E o nosso primeiro quadro é o confessionário, onde as pessoas trazem para nós alguns problemas reais da vida delas, onde geralmente se encaixa na vida de várias outras pessoas também, e a gente vai achar uma forma de ajudar essas pessoas aqui. Vamos lá então para a primeira confissão de hoje. Pago para ir na academia todos os dias, mas vou só 1 ou 2 vezes por semana. Estou mentindo para mim mesmo. O que podemos dizer para essa pessoa? Olha... Que às vezes eu sou essa pessoa também, tá? Não tenho orgulho disso, mas estou me comprometendo publicamente aqui em melhorar. Olha, isso é o que mais acontece, Léo. Mais acontece. Eu vou falar para ti que hoje de manhã tivemos uma reunião e justamente falamos sobre isso, né? Como fazer para as pessoas não fugir do treino de sexta, do treino de sábado, né? Que seria o último treino da semana, né? Tá pagando para vir 3 vezes, tá pagando para vir todo dia, mas daí chega perto do final de semana, eu vou ficar em casa, eu tenho uma festinha com os amigos, e aí começam as desculpinhas, né? Volta lá no assunto da prioridade, né? Isso, exatamente, né? Como fazer o último treino, né? O terceiro ou o quinto treino ser tão importante quanto o primeiro treino da semana. Tá aí um desafio para nós profissionais, né? Às vezes não é nem por falta de motivação da pessoa, muitas vezes a pessoa quer vir naquele dia, mas aí aparece outra coisinha e aí ela acaba, né, dando o popular migué, né, e não vindo no treino. Entra muito ali, Léo, a parte também profissional, né? O professor estar motivado, né? O professor trazer o aluno mesmo em dias de frio, sexta-feira, e entra muito também a parte motivacional do professor também, né? Mas o aluno precisa estar ciente, Léo, que se ele realmente quer ter resultados, o treino de final de semana, o que chega mais perto do final de semana, é o treino que vai concretizar os resultados da semana, né? Porque assim, você vai ter resultado treinando na segunda, na quarta-feira? Vai. Mas da quarta-feira até a segunda-feira é um período muito distante, né? Do treino de quarta até segunda é muito distante, é muito tempo para o corpo descansar. Então você vai ter resultado? Vai ter resultado, mas às vezes não é aquele resultado que você realmente quer. Então, para você não falhar, que nem você falou, tô pagando 3 vezes por semana, vou só 1 ou 2 vezes. Para você não falhar, você precisa ter em mente que aquele último treino da semana é o mais importante, é ele que vai concretizar os resultados da semana. É ele que vai gerar aquela supercompensação, vai gerar aquela adaptação positiva no teu organismo. É ele que vai fazer a diferença. Eu digo, o treino de sexta-feira é o treino mais importante, é o treino diferencial. Até porque, se a gente pegar, a semana ela tem 7 dias. Aí você falha na sexta, no sábado, no domingo, é quase metade da tua semana. Exatamente. Né? Então, além de ter essa questão de que é quase metade da tua semana, 40% do tempo ali, ainda tem essa questão que você perde todo aquele ritmo que você criou para si mesmo e você vai ter que recomeçar na segunda-feira. Exato, você não consegue dar aquela sequência para o teu organismo se adaptar. Você parou na quarta, volta na segunda,
Ixi, Maria, já teu corpo vai ter que começar, não vou dizer começar do zero, mas ele vai ter que voltar lá atrás de novo para você se adaptar e ter resultados melhores. André, corta essa parte aí que eu vou assistir ela todo dia de manhã para eu ter vergonha. Mas vamos lá. Não, eu brinco com isso porque assim, eu amo muito esportes. Eu gosto, cara, de esportes. Mas realmente ir na academia para mim é um desafio. É aquela coisa desconfortável, né? Que para muitos às vezes é um café sem açúcar, para outros é um banho gelado, né? Mas para mim é ir na academia. Então realmente eu me desafio muito e gosto de me comprometer com isso. Vamos para a segunda então. Faço exames periodicamente com médico, nutricionista e personal, mas omito informações. Cara, isso é um problema. As pessoas chegam até nós querendo emagrecer, por exemplo. Só que no fundo, ela não quer emagrecer, somente emagrecer. Essa pessoa foi ao médico, foi ao nutricionista, e aí o médico possivelmente falou assim, cara, você tá com um problema no coração. Você precisa emagrecer, senão você pode se complicar. E aí a pessoa chega até nós e ela simplesmente fala, não, eu quero emagrecer, eu preciso emagrecer, vamos lá. Só que daí tu vai conversando, tá, mas o que aconteceu? O que te levou a querer vir pra academia, querer emagrecer? Não, é que porque eu preciso emagrecer, porque eu preciso fazer esteira, é porque eu fui no médico, é porque o médico falou isso, aí tu vai a fundo. Muda todo o diagnóstico, né? Aí tu chega no ponto, então assim, o emagrecer nesse caso era apenas uma última saída para resolver um problema que estava aqui, que era o coração da pessoa. Já não é a causa, é o sintoma, né? Exatamente. Aí chega outra pessoa assim, ela quer ganhar massa muscular, né? Homens, principalmente, né? O cara quer ficar forte, quer ter o braço forte e tal. Não, eu quero hipertrofia. Eu quero ganhar massa muscular. É isso que eu quero na academia. Beleza. Então é isso que você quer, tá? Aí depois tu vai conversando com a pessoa, tal, mas o que te trouxe realmente? Por que você quer ganhar massa muscular? Não, é porque eu me sinto melhor, porque a minha namorada uma vez falou que seria melhor se eu fosse mais forte. Porque... Aí tu vai indo atrás, não, porque aquela vez eu usei uma camiseta que estava muito folgada, aí tu vai vendo, não, no fundo ele queria só poder usar uma roupa e se sentir melhor. Né? Mas não só porque ele quer ganhar massa muscular, sempre tem, isso que eu quero dizer, sempre tem um motivo lá no fundo específico que faz a pessoa querer aquele resultado, né? Ter aquele objetivo na academia, né? E aí você falou do nutricionista, do médico, né? Eles são profissionais muito importantes nesse quesito, né? Porque eles fazem a pessoa, agora vamos lá, agora é hora de eu buscar realmente uma academia, uma ajuda, né, para melhorar a minha saúde. Vamos lá para a terceira e última confissão aqui. Às vezes eu pauso o cronômetro para postar foto nas redes sociais e enganar meus seguidores para dizer que o desempenho foi bom. Tem uns caras assim aí, Jorge? Olha, a gente vê muito isso, né? O pessoal vai com o celular na academia e aí diz que tá no intervalo do exercício, mas na verdade tá lá no Instagram fazendo story, tal. Tem. Tem muito isso sim. Tá louco. Vamos lá, agora vamos pro nosso quadro então, o Frente a Frente. O que você perguntaria se estivesse frente a frente com o Jorge Cuno, um profissional da saúde? Vamos lá. Estou muito obesa e quero saber o quanto isso pode me prejudicar e se tem volta. O que eu perguntaria para mim nesse caso? Bom, eu perguntaria... Não, no caso, desculpa, a pessoa pediu isso para ti. A pessoa pediu para mim? Ela tá obesa e quer saber quanto isso pode prejudicar ela e se tem volta. Olha, com certeza a obesidade é um problema. Eu falaria para ela o seguinte, obesidade é um problema, é uma doença, né? Hoje se fala muito assim, talvez você esteja também, já tenha ouvido falar que você tem que aceitar o seu corpo do jeito que ele é. Isso foi a sociedade que implantou na tua cabeça. Você não pode aceitar um corpo obeso.
Obesidade é doença e mata. Não sou eu, Jordi, que estou falando, isso é a ciência, são os estudos que comprovam. Pode abrir o Google, pode pesquisar. A obesidade mata. Então, tem salvação? Tem, claro que tem. Mas você precisa tomar uma decisão de querer mudar. Você precisa, novamente falando, você precisa começar o exercício físico, você precisa mudar a sua alimentação, você precisa ter hábitos diferentes. Então, há solução sim, né? Mas não achar que isso é algo normal e que a vida vai ser assim. Não. Isso só tende a te levar para o caminho errado, né? O caminho dos problemas que eu digo, né? Há o caminho da saúde, do bem-estar e há o caminho dos problemas. A obesidade entra no caminho dos problemas. Então, mas sim, há solução. Se você tiver atitude e buscar ajuda profissional, com certeza você vai reverter esse quadro. Beleza, legal. Vamos lá para a segunda pergunta, então. Trabalho muito e estudo muito, até 14 horas por dia, mas sou sedentário. Como melhorar? Porque é uma questão legal, né? Porque realmente, às vezes a pessoa ela trabalha muito, né? Mas se ela não pratica atividade física, ela é sedentária. Isso faz falta igual, né? Muito trabalho não compensa pouco exercício. Trabalho não é exercício. Trabalho é uma coisa distinta do exercício físico, né? Léo, já passei por isso, você talvez também tenha passado por isso. Existe aquela época que você está estudando, tá na faculdade, está fazendo uma pós-graduação, você trabalha o dia inteiro e aí de noite precisa estudar, e, né, o grande número das pessoas passa por essa fase. E eu admito, é uma fase bem difícil. Eu, quando estava na época da faculdade e do trabalho, trabalhava 12, 13 horas por dia, de noite ia para a faculdade, chegava 11 horas da noite em casa, mal dava tempo para comer alguma coisa, tomar um banho e dormir, porque no dia seguinte já se repetia tudo de novo, né? Eu entendo que é uma fase bem complexa, né? Mas sempre há alguma alternativa, sempre há alguma forma de você conciliar um exercício físico ali no meio, né? Entra novamente a questão da prioridade. Se você botar na cabeça que isso é importante para você, que isso precisa ser feito, por mais que você esteja ocupado, cansado, trabalhando o dia inteiro, mas se você botar na cabeça que isso é importante, que isso é necessário, você vai fazer. Por mais que você trabalhe mais de 13 horas por dia, estude, mas vai dar tempo. Não pode ser a desculpa de falta de tempo que vai te impedir de você cuidar da tua saúde. Porque pensa comigo, se você está exausto, está trabalhando muito, está estudando muito, né? O teu psicológico já está afetado porque ele está cansado. Você precisa fazer algo para tentar amenizar isso, para você poder estar melhor no teu dia a dia, para você poder, então, trabalhar as tuas 13 horas por dia melhor, para você poder estudar melhor, você precisa oferecer algo para o teu corpo em contrapartida, porque senão ele vai começar a entrar... no treinamento a gente chama isso de overtraining, se fosse no treinamento, né? Você treinar demais e não oferecer um descanso para ele, algo que ofereça prazer, né? Então vai chegar um momento que isso pode te trazer consequências. Então você prioriza aquilo, bota o exercício no teu dia como uma prioridade, com certeza você vai melhorar os outros quesitos do teu dia também. Legal, vamos agora para o nosso quadro, então, o último, sem desculpas. Eu vou dar uma desculpa aqui e a gente quebra a objeção da pessoa, combinado? Combinado. Vamos lá, não tenho aptidão a fazer atividade física. A gente já discutiu um pouco sobre isso, né? Mas como que convencer essa pessoa que isso não é o suficiente para ela não começar? Como convencer... Bom, já falamos antes do jiu-jitsu, né? Eu falei que eu, da vida inteira, pratiquei esporte, né? Mas... quando eu comecei no jiu-jitsu, me gerou um desconforto muito grande. Olha, novamente eu vou falar, você precisa começar. É o primeiro passo, você precisa tomar a decisão de começar. Cara, eu sei que isso é importante, eu vou começar. Depois que você começa, você vai ter ajuda. Você vai fazer hoje, tendo ajuda, você vai fazer amanhã, tendo ajuda. Por mais que você não seja apto, não tenha... Muitas pessoas dizem, mas eu não tenho coordenação para aquilo, eu não vou saber fazer aquilo, não tenho jeito para isso, né? Mas faça uma vez, faça 2 vezes, comece. Faça, que com certeza você vai continuar naquilo e isso vai te trazer os benefícios que você tanto quer. E talvez essa questão de focar no benefício, ou mais que isso, você focar no desejo, no resultado que isso vai trazer, seja realmente o que vai
te dá combustível, né? Para conseguir fazer isso que você quer fazer e chegar onde você quer chegar. Eu, por exemplo, eu tenho até aqui, eu lembrei agora desse detalhe, né? Eu tenho na capa aqui do meu celular, eu tenho algumas imagens que são a minha dopamina, né? Então tenho a foto da minha família, tenho, por exemplo, a foto aqui de uma academia, né? De uma pessoa malhando, que é justamente para eu querer isso todos os dias, quando não for, sim, pesar na consciência, mas o resultado que isso vai trazer, né? Mais tempo de vida, mais tempo com os meus filhos, mais tempo com os meus netos, né? Quero que, por exemplo, meus filhos olhem assim, por exemplo, pro pai deles e vejam, não, o pai é forte, né? E não só forte em outros sentidos, mas forte fisicamente também. Porque você ser forte fisicamente te dá mais segurança, né? Te dá mais presença. Né? Você vai na academia, o outro dia dói, né? Para mim que vou 3, falho 2 e tô ainda nessa oscilação, dói, mas é uma dor boa, né? Então acho que isso talvez seja também a solução para muitos, ou pelo menos o começo para muitos. Tem uma frase, Léo, que diz assim, ó: o resultado que você mais quer está escondido logo atrás daquilo que você menos está disposto a fazer. Volta a falar do jiu-jitsu. Eu queria ver isso já assim há muito tempo. E eu não estava querendo começar. Era só isso que faltava, era só essa virada, era começar. Aí eu pensei, não, agora comecei, cara, a diferença que isso fez na minha vida foi o autocontrole que eu consegui adquirir, né? Porque imagina, você tá lá embaixo apanhando, tal, você precisa se controlar, né, para não reagir de uma forma inadequada. Então, da mesma forma, a musculação, que nem você falou, a partir do momento que você começa a ficar mais forte, falando fisicamente agora, né, a partir do momento que você vê que, opa, realmente você tá ganhando massa muscular, você se sente muito mais confiante, a presença que você falou, a tua postura melhora, a tua autoconfiança melhora, cara, isso é incrível, impressionante, cara. Depois que você vê o resultado, cara, você muda o teu comportamento, você muda as tuas atitudes, as tuas palavras saem diferente, você se comunica diferente. Cara, isso é incrível, incrível. Mas você precisa, volta a falar, você precisa começar. O tempo vai passar de qualquer jeito. Qualquer jeito. Quanto mais você postergar, procrastinar, mais vai demorar, obviamente. Então, se você começar agora, você vai colher o resultado antes. Legal. A outra desculpa que nós temos aqui é não tenho dinheiro para contratar personal ou nutricionista. Como a gente já falou muito sobre essa questão, né, da prioridade, da importância do profissional, de simplesmente começar já ser um bom passo, né, um bom primeiro passo. Vou adaptar um pouquinho aqui e vou colocar uma questão de que talvez uma companhia, qualquer companhia, né, além do compromisso consigo mesmo, seja muito importante. Eu sei que eu e a Amanda, a gente discute muito isso. A gente mora hoje em uma outra cidade, onde a gente não tem assim os avós lá para deixar os filhos, não tem uma pessoa ainda de confiança para deixar os filhos. E a gente sente muito falta disso, de poder às vezes fazer as coisas junto, né? De pegar e vamos para academia junto, vamos. Né? Então a gente sente essa falta e eu acredito realmente que você ter uma companhia, seja qual for, né? O seu parceiro, parceira, um amigo, o próprio profissional, né? Eu acho que pode ser também um ponto muito importante para você, mais do que começar, você persistir. Com certeza, Léo. Essa questão que tu falou de ir treinar com um amigo, com o esposo, a esposa, companheiro, pai, mãe, enfim, mas tendo alguém do lado, profissional, que você falou, faz muita diferença sim. Para quem busca começar, que bom que você lembrou disso, né? Nem tinha falado, mas para quem está começando, a sugestão também é essa. Que, além de você tomar a decisão de começar, se você tiver a opção de levar alguém junto contigo, um conhecido teu, um amigo teu, com certeza vai fazer diferença, porque a outra pessoa naturalmente vai te motivar, ela vai te inspirar. Se você não tem jeito para aquilo, você vai ver o teu amigo lá fazendo,
Pô, cara, eu também vou fazer aquilo ali. Eu também sou capaz de fazer aquilo ali. Isso com certeza faz diferença, sim. E a gente também acaba se cobrando de uma forma positiva, né? Porque assim como eu jogo futebol ainda durante a semana e gosto muito, a Amanda joga o vôlei dela também durante a semana, a gente se cobra e diz, mas isso não é o suficiente. Vamos começar na academia. Começar não, vamos ir com mais frequência na academia. Então, assim, essa cobrança positiva que existe em todo ambiente saudável, né? Num trabalho você precisa se cobrar, num jogo de futebol você precisa se cobrar, você precisa fazer sua parte bem feita para o outro fazer também. Então essa questão dessa cobrança saudável também acho que entra aí e se torna muito importante. Exatamente, volto a falar, as pessoas são boas, mas quando cobradas são melhores ainda, né? Então a gente fala muito do nosso trabalho, eu e o meu colega Eduardo lá no Impacto, a gente tem muito isso. Eu vim do esporte, ele veio do esporte e essa cobrança saudável, natural existe, e isso faz a gente muito melhor, faz a gente querer muito mais as coisas, a gente tem muito mais gana para aquilo, entende? Tem muito mais sangue correndo por aquilo quando há alguém junto com você e que quer o teu bem, né? Que sabe que isso é importante e cobra no bom sentido, né? Cara, isso faz muita diferença sim, Léo. E para finalizar, Jordi, um erro e uma dica de ouro. O que você poderia compartilhar conosco que iria hoje fazer diferença na vida das pessoas e que você, ao longo de toda essa tua trajetória pessoal e profissional, iria nos auxiliar ainda mais aqui? Olha, um erro muito comum das pessoas, isso é uma crença. Eu vou falar de uma crença muito antiga dos nossos avós, pais, acho que antes dos nossos avós isso veio ainda, que não é bom fazer academia quando você tem dor, por exemplo. Né? As pessoas hoje remetem o que quando tem dor? Medicamento. Eu vou tomar remédio, vai passar minha dor. Não posso fazer academia, não posso erguer peso. Isso é um erro muito grande, uma crença muito forte que as pessoas ainda têm. Já está mudando, graças a Deus, mas ainda as pessoas têm isso de que a academia não é para mim porque isso vai me machucar. Eu vou aumentar a minha dor, vai piorar a minha dor se eu começar a erguer peso. A hora que eu começar a puxar o ferro lá, né? Não. Eu digo que não com toda a convicção. A partir do momento que você começa a movimentar o teu corpo, que você começa a fazer movimentos, que os teus músculos começam a trabalhar, que os ossos começam a sentir que está sendo exigido, você melhora. Você sente menos dor, você melhora o teu dia, você fica mais disposto, você se torna outra pessoa quando você começa a se exercitar. E é muito ao contrário do que se falava anos atrás, que a academia vai fazer eu piorar, vai me dar mais dor nas costas, vai me dar mais dor no meu joelho. Não. Eu digo com total convicção, não. Você vai sim melhorar e não vai piorar o seu quadro. Esse é um grande erro assim, que eu vejo na cabeça das pessoas, é um grande erro. E claro, isso mais uma vez aí ressaltando a importância de um acompanhamento profissional, porque tem que fazer com a frequência correta, com a postura correta, com o peso correto, então toda essa questão. Isso, nesse erro entra isso exatamente o que você falou. Às vezes as pessoas aí vão, mas acabam fazendo de uma forma equivocada. Eu falo muito isso nas redes sociais também. Não adianta também você fazer de qualquer jeito. Né? É o tal do genérico que eu falei antes. Você buscar na internet, eu vou fazer que nem o fulano está fazendo, vai ser bom para mim também. Também não é bem por aí, né? Então, se você fizer bem feito, bem orientado, isso vai te trazer resultados impressionantes, tá? Então, esse é um erro que eu vejo. Quanto à dica de ouro, isso? Uma dica de ouro, isso aí, para finalizar. Vamos lá, dica de ouro. Cara, pode ser num âmbito mais também de vida, geral, não precisa ser especificamente de saúde, como tu se sentir mais à vontade. Olha, Léo, a minha dica de ouro é aquilo que eu falei antes já e vou repetir, porque eu sinto que isso realmente fez a diferença na minha vida, né?
Então, acho que isso eu vou falar para as pessoas. Claro que isso é um processo todo, leva tempo, né? Tu sabe disso, leva tempo para... Mas, assim, busquem equilibrar todas as áreas da vida, né? Não pensa só em trabalhar, não pensa só em ir para academia, não pensa só que tem que dar atenção para o filho, somente isso. Não pensa que você agora, a alimentação vai ser a salvação de tudo na vida, né? Tudo isso é importante, sim, mas você precisa equilibrar, né? A questão da espiritualidade que eu falei, né? Que no meu caso eu senti que era isso que estava faltando e parece que agora, nossa... Preencheu um vazio. Preencheu um espaço vazio ali que estava faltando, eu sentia isso, né? E, cara, agora tá tudo mais equilibrado. Você precisa tentar equilibrar todas essas áreas da vida, né? Dar importância para todas, né? Mas, que nem você falou, não tornar uma delas um vício, uma preocupação maior, aquilo lá é tudo. Não, é importante, mas saiba equilibrar as coisas. Cara, isso dá uma leveza, isso dá uma paz no coração, tudo flui melhor a partir do momento que você dá importância para todas elas e sabe administrar, equilibrar tudo isso, né? Então, acho que essa é a dica assim, que eu posso dar, que eu tenho total certeza que vai realmente dar resultados na vida. Não só da saúde, mas na área financeira, você vai conseguir administrar melhor as suas contas, você vai conseguir ter um relacionamento melhor com a sua esposa, você vai ter um relacionamento melhor com o seu filho, você vai dar mais atenção para ele, vai saber lidar melhor com ele, né? Você vai conseguir se conectar melhor com Deus. Cara, tudo melhora a partir do momento que você consegue administrar e equilibrar essas coisas. Jordi, cara, muito obrigado mesmo, tá, pela tua presença. Eu fico impressionado a forma como você, mais do que falar bem sobre as coisas, você demonstrar que estudou sobre aquilo, que domina aquilo, que trabalha com o que você gosta, mas a forma como você vive tudo isso, né? E não só a parte de ter uma vida saudável, né, que leva a outros pontos positivos, mas também todas essas outras questões da família, da espiritualidade, né, a forma como você vive isso de uma forma bem intensa mesmo e literalmente faz acontecer e coloca em prática, né? Então, acho que isso é muito legal, muito positivo, e a gente consegue, a partir disso, fazer também com que as pessoas que estão nos acompanhando tirar isso como exemplo e também aplicar na própria vida, tá? Então, muito obrigado mesmo pela tua presença, por compartilhar um pouquinho, né, do teu conhecimento aqui, e seja sempre muito bem-vindo. Ô, Léo, eu que agradeço. Bom, se tu fosse deixar, eu ia ficar mais umas 4 horas aqui falando, né? É algo muito... Eu gosto muito de falar sobre isso, Léo. Se tu me chamar mais uma vez aqui para falar sobre isso, eu vou falar, não tenha dúvida, cara. Eu vou ficar uma manhã inteira, uma tarde inteira aqui falando, né? Me sinto muito bem falando sobre isso, porque, volto a dizer, realmente deu resultado na minha vida. Realmente deu resultado na minha vida. Em todos os sentidos, né? Todos os sentidos. Isso me... As pessoas querem hoje muito imediatismo, ou tem que ser tudo para ontem, eu quero emagrecer para ontem, eu quero ganhar dinheiro para ontem, eu tenho que... Sabe? Não é assim que funciona. Você precisa entender e botar na cabeça que você, todo dia, você tem que fazer um pouquinho, vai fazendo, que naturalmente as coisas vão vir. Naturalmente você vai emagrecer, tu vai ter uma saúde melhor, naturalmente você vai ganhar mais dinheiro se você focar naquilo que é mais importante, focar naquilo que realmente importa, né? Naquilo que é prioridade para você. É o tal do jogo do longo prazo. Hoje, quando eu falo às vezes das minhas fraquezas, dos meus erros, os pontos que eu preciso melhorar, compartilho um erro meu, uma falha, alguma coisa nesse sentido, é porque eu sempre digo que o meu jogo é o jogo do longo prazo, que hoje é um erro, né, é uma falha, é um ponto a ser melhorado, mas que eu sei que no longo prazo eu vou passar por cima, que um dia vai chegar o momento que a gente vai olhar para trás, né, e ver que realmente você conseguiu passar por cima daquilo. Você vai dizer que valeu a pena, né? Valeu por mais as dificuldades, as circunstâncias que tenham acontecido ali no meio, mas com certeza vale a pena, vale muito a pena. Beleza, mais uma vez, muito obrigado ao Jordi e também muito obrigado a você de casa que nos acompanhou, do Facebook, do YouTube, também
vai acompanhar ao longo dos próximos anos, né? Porque esse aqui ele é um conteúdo atemporal que vai ter valor para sempre. Então, quem vem aqui para imortalizar o seu conhecimento e com certeza isso vai ser de muito valor para muitas pessoas e hoje você também é uma delas. Então, muito obrigado a você, nosso telespectador. Você que quiser saber um pouco mais, quiser mais conteúdos, pode acessar aí www.unicoatalho.com.br que você também vai ter acesso a mais conteúdos, tá certo? Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa, o Mapa da Riqueza. Até mais! Mapa da Riqueza, com o apoio de Cervejaria Lasberg. Feita no berço nacional da Oktoberfest, cervejaria mais premiada do Oeste Catarinense. Quem conhece sabe, Lasberg é qualidade e sabor incomparável. Berwanger Contabilidade, serviços de abertura e manutenção de empresa de todos os portes, além de consultorias nas áreas contábil e fiscal. Tudo isso porque conta com uma estrutura apta a desenvolver o melhor serviço do ramo. Despachante Roberto, serviços de primeiro emplacamento, licenciamentos, transferências, alterações de dados, segunda via, mudanças de características e demais serviços do ramo. Escritório no centro de Itapiranga. Fone Whats 36770111. Sicredi, escolha uma alternativa mais próspera e colaborativa para a sua vida financeira. Sicredi, construímos juntos comunidades mais prósperas. Lupo.fitness, roupas e acessórios da linha fitness e esportiva. Produtos com conforto, qualidade e durabilidade é na Lupo Esporte Itapiranga. SN Equipamentos, há 18 anos no Rio Grande do Sul e há 4 anos em Santa Catarina. Toda linha de equipamentos para suíno e avicultura em um só lugar. Gesconver, um ecossistema de soluções em consultoria, treinamentos e cursos para empresas e profissionais. Acesse gesconver.com.br e saiba mais. Francar Motos, concessionária Yamaha. A Francar Motos Yamaha e Veículos garante qualidade, conforto e segurança para você e para sua família. Concessionária autorizada Yamaha para Itapiranga e região. Vá até a Francar Yamaha Motos e Veículos Itapiranga e realize seu sonho. Você conhece a Revisa Auto Center? A Revisa é uma loja completa para o seu carro que desde 2016 chegou a Itapiranga para garantir o seu conforto e segurança na estrada. Uma auto center com toda a parte de mecânica, ar-condicionado quente e frio, baterias, injeção eletrônica, suspensão, amortecedores, pneus e muito mais. Aqui você encontra profissionais qualificados e equipamentos atualizados para deixar o seu carro em ótimas condições. Eu sou o Peter Paulo.